todos, bem-vindos à disciplina de desenvolvimento de aplicações. Hoje vamos mergulhar no universo do Framework Bootstrap, uma ferramenta essencial no design web moderno. Sou um engenheiro António Almeida e vou acompanhar-te nesta jornada tecnológica. Para a nossa aula de hoje, preparei um percurso que começa na história do Bootstrap, passa pelas suas principais características e explora as alternativas no mercado. Veremos também como instalá-lo e como trabalhar com tipografia, cores, tabelas e imagens, terminando com um pequeno questionário para consolidar o que aprendemos. Na segunda parte da nossa aula vamos aprofundar as funcionalidades práticas, vamos aprender a dominar as classes de espaçamento, a criar diversos tipos de botões e grupos, a organizar conteúdo com listas e cartões e a implementar elementos interativos como menus de navegação e componentes colapsáveis. Mas antes de falarmos especificamente de Bootstrap, o que é afinal um framework? Pensem num framework como um esqueleto pré-construído. Em vez de começarem do zero, tem uma estrutura reutilizável que acelera o desenvolvimento. Temos frameworks para CSS, como o Tailwind ou Bootstrap, e para JavaScript, como o React ou o Angular, que cuidam da lógica e interatividade. O Bootstrap é, sem dúvida, um dos frameworks front-end mais populares do mundo. A sua grande força reside na criação de websites responsivos e na filosofia mobile first, combinando o poder do HTML, CSS e JavaScript para facilitar a vida do desenvolvedor com componentes prontos a usar. A sua origem é muito interessante. Ele nasceu dentro do Twitter, originalmente chamado de Twitter Blueprint, criado por Mark Otto e Jacob Thornton em 2011. O que começou como um projeto interno rapidamente se tornou open source, conquistando a comunidade global de desenvolvedores. Em termos práticos, o Bootstrap fornece um sistema de grelha, componentes utilitários que garantem uma interface consistente. O seu foco principal é a responsividade, permitindo que o layout se adapte automaticamente, quer o utilizador esteja a ver o site num telemóvel pequeno ou num monitor gigante. Embora o Bootstrap seja o líder, existem muitas alternativas excelentes. Dependendo do projeto, podem optar pelo Foundation para soluções Enterprise, o Bulma para quem prefere Flexbox, o Materialize se gostarem do design da Google ou o Tailwind para um controle design mais atómico. Por que escolher o Bootstrap? As vantagens são claras, é fácil de aprender, tem uma compatibilidade incrível entre browsers e uma documentação vasta. Vejam este exemplo de código. Com apenas algumas linhas e a classe btn primary, conseguimos criar um botão estilizado e funcional instantaneamente. A instalação é o primeiro passo prático. Podemos optar por usar um CDN, que serve os ficheiros de servidores externos, ou fazer download direto para o nosso projeto. O importante é configurar corretamente o link para o ficheiro CSS no cabeçalho do nosso HTML. Recapitulando as opções, o CDN é a forma mais rápida, pois não exige download, basta copiar o link oficial. O download manual é preferível quando queremos controle total sobre os ficheiros ou trabalhar offline. Ambas as opções estão detalhadas no site oficial do Bootstrap. Usar o CDN, Content Delivery Network, é extremamente eficiente porque os ficheiros são servidos a partir de servidores globais próximos do utilizador. Para isso, basta incluir o link do CSS na tag head e o script do JS, que traz as funcionalidades interativas antes de fechar o corpo do documento. Aqui temos um exemplo completo de uma página funcional. Notem as meta tags essenciais para a responsividade e a ligação ao CSS e JS via CDN. Ao abrir este ficheiro no navegador, qualquer componente do Bootstrap que adicionarmos já aparecerá com o estilo correto. Vamos agora falar de tipografia. O Bootstrap não trata apenas de cores e botões, ele define como o texto é apresentado, desde os títulos padrão 1 a H6 até elementos de destaque que chamamos de display, que dão um ar mais elegante à página. Por padrão, o Bootstrap usa um tamanho de fonte de 16px e uma altura de linha de 1,5.
As fontes seguem uma hierarquia de sistema, começando pela Helvética ou Arial. Os parágrafos também vêm com margens pré-definidas para garantir que o texto respire e seja fácil de ler. Os títulos 1A H6 são estilizados com maior peso e tamanhos proporcionais. Uma dica importante: o Bootstrap utiliza a unidade rem em vez de pixels. Porquê? Porque o rem é relativo ao tamanho base, o que facilita muito a adaptação do texto em diferentes dispositivos. Quando os títulos H6 não são suficientes para dar o destaque necessário, usamos as classes Display. Existem 4 níveis, sendo o Display M o maior. São perfeitos para páginas de entrada ou secções onde queremos captar imediatamente a atenção do visitante. Outro recurso útil é o elemento Small. Quando colocado dentro de um título, ele cria o que chamamos de texto secundário, com uma cor mais suave e um peso menor. É ideal para adicionar subtítulos ou informações complementares logo a seguir ao título principal. Vejam este exemplo prático de código. Ao envolver parte do texto na tag Small, conseguimos esse contraste visual imediato. É uma forma simples e elegante de hierarquizar a informação dentro de um único cabeçalho. Para organizar termos e definições, temos o elemento DLE ou lista de descrição. A estrutura é simples, o DT para o termo e o DD para a descrição. É excelente para criar glossários, metadados de produtos ou listas de especificações técnicas. Neste exemplo, vemos como a lista de descrição aparece no navegador. Notem como o Bootstrap aplica automaticamente um recuo à descrição, tornando a leitura muito mais intuitiva para o utilizador final. Entramos agora no mundo das cores e utilitários. O Bootstrap utiliza um sistema de cores semânticas, o que significa que as cores transmitem um significado como sucesso, aviso ou perigo, facilitando a comunicação visual. Para o texto temos classes como .text primary para azul, .text sucesso para verde e .text danger para vermelho. Também temos classes como .text muted para atenuar o texto ou .text white para contrastar com fundos escuros. Neste código podemos ver a aplicação prática, um título primário azul, um texto atenuado e um alerta de sucesso verde. Reparem como as classes são intuitivas, basta ler o nome da classe para saber que efeito ela terá no ecrã. Da mesma forma que colorimos o texto, podemos mudar a cor de fundo usando as classes .bg. Quer um fundo de aviso amarelo? Use .bg warning. Um fundo escuro profissional? .bg dark. Estas classes são fundamentais para criar secções distintas numa página. As tabelas são frequentemente difíceis de estilizar manualmente, mas o Bootstrap torna este processo incrivelmente simples, com um conjunto de classes dedicadas que melhoram a legibilidade de dados complexos. A classe base é .table, mas podemos combinar lá com outras. .table stripe cria linhas alternadas coloridas. .table over destaca a linha onde está o rato e -table responsive garante que a tabela não quebra o layout em ecrãs pequenos. Também podemos utilizar especificamente o cabeçalho da tabela usando Page Light ou Page Dark. Isto ajuda a destacar os títulos das colunas, tornando a estrutura da informação muito mais clara para quem a consulta. Passando para as imagens, o Bootstrap oferece ferramentas para controlar a sua forma e garantir que se comportem bem em termos de alinhamento e, claro, responsividade. Podemos mudar a aparência das imagens rapidamente. Rounded suaviza os cantos. Rounded Circle transforma a imagem num círculo perfeito e .img thumbnail adiciona uma moldura elegante, ideal para galerias ou perfis do utilizador. Para o posicionamento usamos left.float left ou left.float right. E para centrar uma imagem usamos a combinação de .mxout com .dblock. Crucial também é a classe .img fluid, que garante que a imagem nunca ultrapassa a largura do seu contentor. Um dos conceitos mais poderosos do Bootstrap são os utilitários de espaçamento. Eles permitem ajustar margens e preenchimentos padding
sem ter de escrever uma única linha de CSS personalizado. A lógica é simples, usamos Nuzul para margem e P para padding, seguidos da direção como T para top ou B para bottom e um número de 0 a 5. Por exemplo, MT5 adiciona uma margem superior generosa, como vemos neste exemplo de instalação. Para estruturar o layout, usamos contentores. O ponto container cria uma área de largura fixa que se adapta por saltos, deixando margens nas laterais. Já o block container fluid ocupa sempre 100% da largura do ecrã, ideal para designs de ecrã inteiro. Os botões são talvez os componentes mais usados. O Bootstrap oferece uma gama variada que vai desde o azul do Primary ao vermelho do Dungeon, cobrindo quase todas as necessidades de interação do utilizador. O interessante é que podemos aplicar o estilo de botão a diferentes elementos HTML, seja um link, um botão padrão ou um input de formulário. Basta adicionar a classe .btn e a classe de estilo pretendida para ter um visual consistente. Aqui está a lista completa das classes de estilo, cada uma tem um propósito semântico. O verde, sucesso, para ações positivas, o amarelo, warning, para alertas e o cinzento, secondary, para ações de menor importância. Se preferirem um visual mais leve, podem usar as variantes Outline. Estes botões têm fundo transparente e apenas um contorno colorido, ganhando cor de preenchimento apenas quando passamos o rato por cima. Além das cores, podemos controlar o tamanho. Temos o tamanho padrão, o .btn ZMZM para botões pequenos e o .btn LGM para botões grandes que precisam de ser o centro das atenções, como um botão de comprar agora. Quando temos várias ações relacionadas, podemos usar o ela.btn group. Isto une visualmente os botões numa única barra, removendo os espaços entre eles e arredondando apenas os cantos externos, criando uma interface muito limpa. Agora vamos explorar como organizar informação mais densa, usando grupos de listas e cartões, componentes fundamentais para dashboards e interfaces de notícias. O List Group transforma uma lista desordenada comum numa lista estilizada com bordas e preenchimento adequados. Basta usar a classe List Group no elemento Py e List Group Item em cada item da lista. Os cards são recipientes versáteis. Eles podem conter texto, imagens, cabeçalhos e rodapés. A classe principal é .card e o conteúdo principal vai dentro do .card body. É a forma mais comum de apresentar blocos de conteúdo no design moderno. Para poupar espaço, o Bootstrap oferece componentes colapsáveis. O Accordion é um excelente exemplo, permitindo mostrar ou esconder secções de texto conforme a necessidade do utilizador. O componente Collapse funciona através de atributos de dados. O data toggle igual a collapse diz ao Bootstrap para ativar a função e o HF aponta para o ID do conteúdo que queremos mostrar. É perfeito para botões de ver mais. O Accordion é uma evolução do collapse, onde agrupamos vários elementos. A regra aqui é que normalmente apenas um item fica aberto de cada vez. É a solução padrão para páginas de perguntas frequentes, PAC. Nenhuma página web está completa sem navegação. O Bootstrap oferece os navs e as navbars para criar menus poderosos e, acima de tudo, fáceis de usar em qualquer dispositivo. A navbar é a barra de navegação principal no topo da página. Com a classe eliba.navbarExpand.lge, ela comporta-se como um menu horizontal em ecrãs grandes e transforma-se num menu hambúrguer colapsável em ecrãs pequenos de forma automática. Chegamos agora ao coração do Bootstrap, o sistema de grid. É este sistema que permite criar layouts complexos e responsivos de forma organizada. O grid divide a largura da página em 12 colunas imaginárias. A estrutura segue sempre esta hierarquia: um contentor, dentro dele uma linha A ou O e dentro da linha as colunas O. Se uma coluna preencher 4 espaços, sobram 8 para outras colunas. O sistema é totalmente responsivo através de prefixos. Usamos .call SM para tablets, .call MD para portáteis e .call log para desktops.
Isto permite-nos dizer, por exemplo, que um elemento ocupa 12 colunas no telemóvel, mas apenas 6 no computador. Neste exemplo, criamos duas colunas. No código, cada div tem a classe .call. Como não especificamos um número, o Bootstrap divide o espaço igualmente 50% para cada, criando este layout equilibrado que vemos aqui. Podemos ser mais específicos com percentagens. Se quisermos 3 colunas iguais, usamos c.call4, pois 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Se quisermos uma maior no centro, podemos usar .call3, .call6 e .call3. A regra de ouro é: a soma deve ser sempre 12. Se não quisermos fazer contas, podemos simplesmente usar a classe c.call. O Bootstrap fará o cálculo automático. Se colocarmos 4 colunas, cada uma terá 25%. Se adicionarmos mais, ele ajusta a largura de todas para caberem na mesma linha. A classe offset serve para criar espaços vazios antes de uma coluna. Por exemplo, se quisermos uma coluna de 3 espaços alinhada à direita, podemos usar um offset de 9 colunas. É muito útil para centrar elementos ou criar layouts assimétricos. O carousel é o componente de slideshow do Bootstrap. É uma forma dinâmica de apresentar várias imagens ou conteúdos no mesmo espaço físico, com transições suaves. A estrutura de um carousel integra-se perfeitamente no grid. Podemos colocá-lo dentro de uma coluna específica, garantindo que ele se ajuste ao tamanho desse contentor e mantenha a responsividade da página, tal como o resto do framework. O carousel beneficia das classes responsivas. Podemos definir que ele ocupa a largura total de um telemóvel, mas apenas uma parte do ecrã num monitor maior, usando as classes .call apropriadas. Por fim, vamos falar de personalização. Embora o visual padrão do Bootstrap seja muito limpo, às vezes queremos algo diferente sem ter de reescrever todo o CSS. É aqui que entram os temas. O Bootswatch é uma excelente ferramenta que oferece temas gratuitos. Ao substituir o ficheiro CSS padrão do Bootstrap por um tema do Bootswatch, podemos mudar completamente as cores, fontes e botões de todo o site instantaneamente. Chegamos ao momento de testar o vosso conhecimento. Preparei 4 perguntas rápidas. O que é o Bootstrap? Onde nasceu? Qual a sua principal característica e qual a forma mais rápida de o instalar? Pensem nas respostas. Aqui estão as respostas. O Bootstrap é um framework HTML, CSS e JS. Foi criado originalmente pelo Twitter. A sua grande força é ser mobile first e responsivo. E o CDN é, sem dúvida, a forma mais rápida de começar. Mais algumas perguntas para terminar. Onde colocamos os links do CDN? Para que servem as classes display e o elemento small? E o que faz o elemento DDL? Vamos ver se prestaram atenção aos detalhes técnicos. Confirmando as respostas, os links vão sempre no head. As classes display são para títulos de grande destaque. O small cria texto secundário e o DLE é usado para listas de descrição, termo de definição. Terminamos por aqui a nossa introdução ao Bootstrap. Espero que este framework vos ajude a construir aplicações incríveis este ano. Deixo aqui alguns recursos úteis e o meu contacto para qualquer dúvida que surja durante os vossos projetos. Bom trabalho!